Consagramos todo o nosso ser a coroamos. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade rica, Senhor, este privilégio, Senhor Deus, ímpar, ó Pai, de estar na Tua presença. Pai, que nesta noite, ó Pai, sempre dizemos, Senhor Deus, que o Senhor Deus é único, ó Pai, nesta noite digno, Senhor Deus, de adoração, de louvor, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor Deus, ó Pai, venha, Senhor, nesta noite receber o nosso louvor com um cheiro suave, Senhor Deus, diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua bênção, Senhor Deus, reine sobre este lugar a Tua paz, Senhor Deus, e o Senhor Deus venha visitar o Teu povo, ó Pai, com sinais, com prodígios, com maravilhas, pois estamos Te entronizando, ó Pai, fazendo menção de Ti, invocando o Teu nome, Senhor Deus, realiza a Tua vontade em nosso meio, no nome de Jesus, amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, cumprimente o teu irmão à direita, à esquerda, com a paz do Senhor, e diga que Deus tem uma bênção toda especial para cada um de nós. Gostaria de chamar aqui o diácono Gerson, estará suprindo os hinos congregacionais, e o pastor Adão fazendo a leitura no meio. Amém. É com grande alegria que saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor. Que bom que nós viemos à casa do Senhor para nós adorarmos a Deus na beleza da sua santidade, né? Depois de uma chuva tão maravilhosa que o Senhor Jesus mandou sobre a terra, né? E nós viemos aqui para adorar a Deus, né? Abra sua harpa juntamente comigo no hino 171. Hino 171, um hino bastante conhecido da nossa harpa cristã, um hino evangelístico, né? Um cântico evangelístico. Nós vamos louvar a Deus nessa canção, né? 171. Lá maior, lá maior. 171. Era um pecador que andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou.
Esse hino fala do grande amor de Deus para conosco, que fala também da bem-aventurada esperança da volta do Senhor Jesus, né? Vamos cantar o hino 311 da nossa harpa cristã. Logo após, pastor Adão estará fazendo a leitura da preciosa palavra de Deus, né? 311. Lá maior também. Lá maior. 311, Jesus meu Salvador, o nosso Salvador, né? 311. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Andria eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele achou-me por certo, de que achou-me Jesus. Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, só Teu serei Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Jesus disseram-me a rosa, lírio suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. E da manhã a estrela, na noite escura sem luz, tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, só Teu serei Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. A manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou, ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, breve virá das alturas, descendo em nuvens do céu. Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, só Teu serei Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Aleluia, glórias a Deus. Com muita alegria, cumprimento a igreja, saudando-vos com a paz do Senhor. Estamos felizes nesta noite, né? Deus nos dá mais esta rica oportunidade em estarmos na sua casa. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 40.
Salmo de número 40. Nós estaremos lendo aqui alguns versículos como leitura oficial deste culto nesta noite. Glórias a Deus. Muito bem. Enquanto os irmãos se encontram, nós temos um pedido de oração aqui. Maria e segundo nome? Família. Muito bem, Maria e família está pedindo oração, motivo de viagem, né? Está saindo. Muito bem, nós estaremos orando a favor desse. Salmo de número 40, versículo 1 a seguir. Nós estaremos lendo. Quando aqui nós encontramos o salmista pronunciando essas palavras tão maravilhosas, né? Versículo 1 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para as apóstatas mentirosas. Muitas são, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado em Deus, e os teus pensamentos para conosco, ninguém há que se possa comparar a ti. E eu quisera anunciá-lo e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Amém. Até o versículo 5 somente. Nós estaremos orando neste momento, e como já anunciamos aqui este pedido de oração, vamos orar a favor desta família, por motivo de viagem. Não sei se há mais algum pedido. Se tiver mais alguém, manifeste. Nós estaremos orando. Oh, que maravilha, né? Amém, graças a Deus. Vamos orar, né? Também peço orações ao meu favor. Deus continue nos abençoando. Oramos, amado e eterno Deus. Te somos muito gratos, Senhor, por esta oportunidade em podermos estarmos aqui reunidos na sua casa, diante da tua presença, para te adorar e louvar e enaltecer o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Pedimos a tua bênção agora, meu Pai. Aqui em minhas mãos está as pedidas de orações desta família, motivo de viagem. Que os teus anjos acompanhem o teu filho, guardando e amparando e protegendo com a tua mão poderosa. Todos os demais irmãos e irmãs que levantaram as suas mãos, em sinal que precisa de uma bênção, Senhor. Responda para cada um. Eu não sei o que o teu povo precisa, mas o Senhor sabe. Eu não posso dar, mas o Senhor pode dar tudo o que eles necessitam. E estão pedindo com fé e crendo que o Senhor operará milagres e maravilhas em suas vidas nesta noite. E abençoar a continuação deste culto. Todos que já estão presentes e aqueles que vêm vindo de caminho, Senhor, traga cada um guardado na tua proteção divina. Pai, nós te pedimos e agradecidos estamos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos já dando a oportunidade para os ministérios. Querendo convidar aqui o grupo Adonai, estará louvando ao Senhor logo após o louvor pela fé. E logo após o louvor pela fé, o grupo Oásis com a oportunidade. Adonai, louvor pela fé e Oásis. Adonai, cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor.
sempre uma resposta para tudo, para todo.
Grupo Louvor pela Fé, logo após o Grupo Oásis, com oportunidade, logo após o Grupo Oásis, o presbítero Mondonte estará fazendo as apresentações nesta noite. Grupo Louvor pela Fé, saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Logo após o Grupo Oásis, presbítero Mondonte com as apresentações.
Grupo Oásis cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém?
Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Dizer que é uma alegria nós estarmos aqui nessa noite para juntos adorarmos e glorificarmos ao Senhor. Nós queremos justificar a ausência do pastor Lázaro. Ele está em viagem desde sexta-feira e está de retorno já para Maringá. E gostaria de pedir a oração dos irmãos para que Deus abençoe nesse retorno. Diz que está chovendo muito forte no estado de São Paulo, então está dificultando um pouquinho o trânsito até o Paraná. Então que os irmãos estejam orando para que Deus esteja com o nosso pastor. Queremos cumprimentar com bem-vindos também aqueles que nos assistem pela internet. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Justificando também a ausência de alguns irmãos, né? Temos alguns irmãos que estão de viagens, assim como alguns obreiros, evangelista irmão Antônio, né, juntamente com a sua esposa, estão em Curitiba, mais alguns irmãos que estão viajando, né? Estamos justificando a sua ausência. Nós queremos saudar com bem-vindo os nossos visitantes nessa noite. Temos aqui uma carta de recomendação, vindo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ariquemes, Rondônia, da nossa irmã Zuleide Alves. Cadê a nossa irmã Zuleide? Nossa irmã Zuleide está aqui. Deus abençoe a nossa irmã. Viu, irmã? Fica à vontade, em nome de Jesus, pode tomar assento. Temos também a nossa irmã Emília, irmã da irmã Maria Muniz. Está nossa irmã, está ali também. Deus abençoe a irmã, em nome de Jesus. Eu fui tomar o nome dela lá na porta, ela falou, não, eu sou daqui, né? Eu sou daqui. Agora trouxeram o nome dela. Temos também o nosso irmão Alexandre. Onde está o Alexandre? Nós queremos conhecê-lo, está lá atrás, o Alexandre. Deus te abençoe, em nome de Jesus. O Ricardo, Deus te abençoe, viu, Ricardo? Olha aí a mocidade, toda olhando para o Ricardo. A irmã Jéssica também, está ali. Deus te abençoe, Jéssica. E a Elizabeth, onde está a Elizabeth? Está aqui também a Elizabeth. Tem mais alguns irmãos ali com ela, né? Deus abençoe os irmãos. Convido os irmãos a se colocarem em pés nessa hora. Você vai sair do seu lugar e ver se tem alguma visita. Dá um abraço nela e dizer para ela como é importante ela estar aqui. Amém? Vamos lá? Vamos dizer todos juntos? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Grupo de louvor, esteja à frente. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Visitante, quer me esperar? Estamos dizendo, esta igreja ama. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Que você seja bem-vindo nesta noite. Saiba que Deus tem algo especial para cada um de nós nesta noite. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Existe um momento na nossa vida, irmão, que nós precisamos, na obra, na vida espiritual, às vezes para subir tem que descer, irmão. E às vezes nós precisamos descer na presença de Deus, descer alguns degraus que a gente achamos que às vezes somos autossuficientes, mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, nos prostramos aos pés dele, nos colocamos diante do altar do Senhor, a bênção, a graça de Deus, ela é manifestada sobre nós, e nós sentimos de forma extraordinária a presença do Senhor Jesus em nosso meio.
com as águas do rio, então subirei, como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei, como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Aleluia! Purifica no Senhor. Aleluia! Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer, aleluia, e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder, como Naamã, no teu poder. Aleluia. Aleluia! Às vezes, irmão, nós não somos isentos Maravilhoso. das tormentas, das intempéries da vida. Cada um de nós sofremos angústias, decepções, frustrações, momentos difíceis na nossa vida, mas nós temos um amigo verdadeiro que nós podemos descansar. A Bíblia nos convida a descansar em Deus. O salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente sobre ele descansa. Nós temos lutas, dificuldades, problemas, tribulações, mas quando nós descansamos em Deus, aleluia, a sombra dele por nós
está sobre nós e nós podemos estar guardados, protegidos, aleluia, de todo o levante, de toda a seta, porque Deus nos dá o direito de descansar nele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito aquele que vive em Minha alma está segura em ti. Sabe bem, em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, Não temas. sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Descanse no Senhor. Aleluia. Queremos convidar aqui o presbítero irmão Pedro Ribeiro. Estará fazendo a ministração das ofertas. Logo após, a irmã Divaneide também tem por lá louvar ao Senhor. Eu também, nessa oportunidade, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus.
Os irmãos em pé, meu irmão. Antes dos irmãos recolher os dízimos, a oferta para a obra do Senhor, eu quero deixar alguns versículos para a nossa meditação. 1 Coríntios, capítulo 16. Ora, quando a coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não faça as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, esse ano de 2013 foi um ano muito bom para o povo de Deus. E o desejo de cada um, irmão, é que esse ano de 2014 seja melhor. Vamos orar a Deus, para que Deus abençoe cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos, aquele que contribui com a obra de Deus, que Deus prospera, irmão. Prospera o salário de cada um, a aposentadoria de cada um, porque a vontade de Deus é que o seu povo, aqui sobre a face da terra, seja um povo bem sucedido, bem próspero. A vontade de Deus não é que o povo fica mendigando, não, aqui sobre a terra, mendigando, não. Até mesmo o rei Davi, ele diz em suas orações, palavra, que ele nunca viu um justo mendigar o pão na sua descendência. E aqui, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele orientando principalmente aos obreiros, aos missionários da época, para que contribuísse com a obra de Deus, que ajuntasse a cada um a sua prosperidade, para que ajudasse a obra de Deus. E essa noite não será diferente, não. Nós também vamos contribuir com a obra de Deus, segundo o alcance de cada um, né, irmão? O que nós temos que orar para que Deus, Ele abençoe cada um, prospera a vida de cada um, porque prosperando, eu tenho certeza que o seu filho vai contribuir mais e mais com a obra de Deus. É o nosso ministério, irmão. É o ministério de cada um, de louvar Ele, de bendizer a Ele, de pregar a mensagem de boas novas, e também contribuir com a obra de Deus. É a obra completa. Amém, meus queridos? Então vamos ficar em pé, nós vamos orar, para que Deus, meus queridos irmãos, receba a oferta de cada um, o dízimo de cada um. Aqueles que não podem dar, não tem por acaso, Deus conhece todas as coisas. O que Deus quer, irmão, é a vontade de cada um, é a fé de cada um. Graças a Deus, nós vamos orar para que Deus abençoe o seu povo nesse ano de 2014. Que o Senhor realize sonho, irmão, né? Que o Senhor possa nesse ano de 2014 realizar sonhos. Sonho por irmão, sonho para irmã, principalmente para os jovens. Jovem tem planos, tem projeto de vida.
esse ano de 2014, o Senhor possa realizar todos os sonhos dos jovens. Quem pode crer? Diga amém. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, estamos gratos nessa noite, Senhor, porque o Senhor tem abençoado nesse ano que passou grandemente, meu Pai. Não há palavra que possa agradecer a Ti, meu Pai. E que esse ano de 2014, o Senhor possa abençoar cada um dos Teus filhos, meu Pai. Oh, glória a Deus. Possa abençoar cada um dos Teus servos nesse ano, meu Pai. Que seja um ano de fé, um ano de vitória, um ano de santificação, um ano de prosperidade, meu Pai, um ano de ganhação de alma para o Teu reino, meu Pai. Mas para isso é necessário que o Senhor nesse momento ouça a nossa oração, meu Pai, a nossa súplica e as necessidades de cada um dos Teus filhos. Abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Amém, Jesus, graças a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Eu gostaria de, antes de louvar ao Senhor, queria agradecer à igreja, aos irmãos que oraram pelo Ministério de Louvor, pessoal que tem orado por nós, e que neste ano de 2014, que vocês continuem orando firme por nós, porque nós estamos precisando das vossas orações. É um ministério que o Senhor tem nos chamado, é uma honra servir ao nosso Deus, nesse ministério. Então eu quero pedir que os irmãos continuem orando por nós, tá bom? E também rogo as orações pelo Ministério de Eventos, que o Senhor possa nos dar graça, que este ano consigamos realizar os nossos projetos, que o Senhor tem colocado no coração, no meu coração, no coração da Raquel, no coração da Rose, da irmã Ilma, do irmão Antônio, o pessoal que compõe, da Daísa, o pessoal que compõe o Ministério de Eventos. E eu rogo os irmãos que orem também por nós, amém? Vou louvar ao Senhor com um hino que eu gosto muito, um hino que fala muito ao meu coração, que nestes dias estamos passando por dificuldades, muitas lutas, passamos isso sempre. Mas um dia tudo isso cessará. Um dia tudo isso acabará, porque nós estaremos juntinhos com o nosso Deus para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Tu és grande, Senhor. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho
sempre, sempre e nunca mais voltar em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, aleluia. Voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, aleluia, e para sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Amém, glória a Deus. Aleluia. Você tem esperança disso, meu irmão? Você crê nisso também? Muito em breve, meus irmãos, pode ser antes do terminar desse culto, nós estaremos cantando juntamente com o Senhor. Convido os irmãos a se colocarem em pés nessa hora. Nós vamos estar lendo um texto bíblico no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Marcos, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Marcos, capítulo de número 2, versículo 1 a seguir. Quantos encontraram? Digam amém. Diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Eu quero recorrer a um tema nessa noite. Quero pregar debaixo do tema: vencendo obstáculos e alcançando o meu milagre.
eu acho muito interessante a definição que um grande pregador do nosso país, pastor Orlando Boyer, a definição de milagre que ele faz, que milagre é o sucesso que não se explica por causas naturais. Então, meus irmãos, quantos de nós, neste ano, estamos esperando algo que não dá para ser explicado por causas naturais? Nós estamos nos primeiros dias desse ano de 2014, né? E muitas coisas nós estamos planejando, muitas coisas nós estamos esperando para esse novo ano que se inicia. Nosso irmão diácono, irmão Felipe, ontem estava ministrando aqui, e ele falava sobre a falta de planejamento que nós fazemos concernente às dificuldades, que nós planejamos somente o bem e esquecemos de planejar o mal. E hoje, enquanto eu estava orando, Deus ele tocou no meu coração para falar principalmente sobre isso, sobre os obstáculos que nós encontraremos nesse novo ano. Ô, irmão Jonathan, pleno domingão, podia estar em casa assistindo Domingão do Faustão, vim aqui adorar Jesus, ouvir você pregando, dizendo que é sobre os obstáculos. O que é isso? Deus abençoe, irmão. Para que falar sobre obstáculo? Mas, meus irmãos, uma coisa nós podemos ter certeza, que este ano nos reserva muitas provas. Ainda que as lutas serão maiores, isso com certeza, Deus nos dará um ano abençoado. Você diz amém? Deus nos dará um ano de vitória. Mas nós temos a certeza também que nós passaremos por dificuldade. E sabe o que é interessante, irmãos? Quando Jesus ele vai falar da nossa vida cristã, ele nos ensina que para nós termos uma vida cristã bem-sucedida, nós precisamos fazer um planejamento. Ele disse assim no livro de Lucas, capítulo 14, ele vai dizendo assim, olha, aquele que, primeiro ele vai falando que aquele que quer seguir a ele, tem que renunciar a tudo, tomar a sua cruz e seguir a ele. Depois ele disse assim, olha, ninguém que vai construir um prédio, antes ele se assenta e calcula se ele terá o dinheiro necessário para acabar aquele prédio. Ou se alguém vai para a guerra, ele tem que entender também que pode acontecer dele ser derrotado. E para que isso não aconteça, ele vai ver se é com 100, se é com 1000, se é com 2000 soldados que ele vai à luta. Então, meus irmãos, nós precisamos ter uma vida de planejamento. E para que os nossos planejamentos espirituais, eu volto a dizer, ainda que nós confiamos em Cristo, meus irmãos, ainda que nós temos a plena certeza e convicção de que Deus nos abençoará, nós temos também que entender que nós seremos provados. Nós temos que entender que Deus vai querer ver o que está dentro do nosso coração. Foi isso que Deus fez com Israel. A Bíblia diz que Deus falando para Israel lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, olha, vocês se lembrarão pelos caminhos que o Senhor te levou pelo deserto, para te provar, para te humilhar, para ver o que realmente existia no teu coração. Sabe, meus irmãos, o que eu acho interessante é que já passou do tempo de nós nos mostrarmos superficiais a Deus. Jesus, ele certa vez no seu sermão, ele dizia assim, olha, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E nós aprendemos, meus irmãos, que para nós termos uma vida cristã bem-sucedida, é preciso que nós sejamos provados, para que depois nós podemos dizer que nós somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Já pensou se você não tivesse passado por prova em 2013? Você não estaria aqui dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor é fiel, porque em tudo eu fui provado, mas a mão do Senhor esteve sobre a minha vida neste ano de 2013. O Senhor, Ele quer ver você alegre no final deste ano, dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. É esse o interesse de Deus. Deus não quer ver ninguém moribundo no final do ano, todo mundo comemorando as suas vitórias e você dizendo, mas eu vou comemorar o quê? Se eu não passei por dificuldades. Meus irmãos, nós precisamos ver que Deus há de nos abençoar, mas também nós seremos provados. Você espera por um milagre de Deus nesse ano de 2014? Você espera que, quem sabe, o seu sonho se concretize?
Você espera que, quem sabe, você passe numa faculdade, ou quem sabe aquela pessoa da sua família seja curada, ou coisas ainda maiores. Eu quero te dizer uma coisa, Paulo ele nos ensina dizendo que Deus ele é capaz de fazer tudo além do que nós pedimos ou pensamos. Deus ele é capaz de fazer coisas maiores, meus irmãos, mas vamos procurar entender também a vontade de Deus para a nossa vida. Eu dizia para a mocidade hoje de manhã, na escola bíblica dominical, que às vezes a gente não compreende o jeito de Deus trabalhar, que Deus ele traça um plano para nós queremos tomar outra direção, e depois lá na frente, nós quebramos a cara, voltamos arrependidos, culpando Deus, culpando os pais, o pastor, o líder, o diácono, o irmão que estava na porta, o irmão que cuida do carro, depois todo mundo tem culpa. Só nós que não temos, não somos capazes de olhar para nós mesmos e dizer, eu errei, eu não ouvi a voz de Deus. Eu achei muito interessante que o grupo de louvor cantou aqui o primeiro hino, Quero Descer, porque fala assim no hino, Senhor, quebra o meu orgulho. E às vezes, meus irmãos, nós não somos capazes de reconhecer que nós estamos errados, que nós precisamos nos consertar com Deus. E quando nós entendemos isso, meu irmão, que nós precisamos de Deus na nossa vida realmente, você pode ter a certeza que o seu coração está demonstrando humilde, e a Bíblia diz que bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os humildes. Então, se prepare, toque no irmão que está do seu lado, diga assim, irmão, se prepare, porque o ano de 2014 Deus vai te surpreender. Eu não estou falando que Deus vai te surpreender porque o Brasil vai ganhar a Copa não, viu irmão? Não é isso não, viu? Não estou falando isso não. Deus vai te surpreender com coisas maiores. Deus tem coisas muito grandes para a sua vida neste ano, meu irmão. Deus quer ver você prosperar, como disse aqui o presbítero irmão Pedro Ribeiro. Deus quer ver você andando sobre as nuvens. Deus tem o melhor para você nesse ano. Mas entenda que nós passaremos por prova, nós seremos provados. A Bíblia nos diz desse homem aqui, poucas coisas a Bíblia vai falar desse homem. A única coisa que a Bíblia nos dá a dica é do estado que esse homem se encontrava. Estava paralítico, estava precisando de um milagre na vida dele. Mas é interessante, meus irmãos, que em um dia qualquer, que para nós era qualquer dia, mas para ele foi um dia especial. Por quê? Porque ele teve um encontro com o Senhor. Ele teve um encontro com alguém que poderia mudar a sua vida, não somente por fora, mas também por dentro. Porque Jesus, primeiro, meus irmãos, ele mexe com todas as nossas estruturas que nós temos, para depois ele operar um milagre. É interessante, e alguém disse com bastante verdade, que Jesus, ele complica aquilo que já está complicado, e depois ele começa a descomplicar do jeito dele, para nós entendermos o milagre dele. E Jesus, quando tem um encontro com esse homem, Jesus, ele olha para ele e diz assim, filho, perdoado te são seus pecados. Ô meu irmão, segundo a ótica humana, olhando pelos nossos olhos, nosso entendimento, o homem estava paralítico. Quem disse que o homem precisava de perdão? Segundo os nossos olhos, nós olhando para o texto. Quem disse que o homem precisava? O homem queria uma cura. É como eu sempre digo, Jesus chega diante do cego e fala assim, o que queres que eu te faça? O homem estava cego, meu irmão. E Jesus vai perguntar para ele, o que queres que eu te faça? Lembra daquele outro homem que estava na beira do tanque lá, como foi pregado aqui quinta-feira, Samir? Que o homem estava lá 38 anos esperando milagre. A Bíblia diz que Jesus conhecia o estado dele. E Jesus pergunta para ele, rapaz, você quer ficar são? Ô, irmão, 38 anos esperando milagre. As perguntas parecem um pouco óbvias, mas, meus irmãos, Deus ele não olha para o nosso querer, e sim para a nossa necessidade. A Bíblia diz, meus irmãos, que alguns pedem e não recebem, sabe por quê? Porque pede mal. Pede para esbanjar nos seus próprios deleites, mas Deus ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. O Senhor quer suprir a sua necessidade, meu irmão. Tem pessoa que às vezes está precisando de alimento dentro de casa, mas está orando, Jesus me dá um carro novo esse ano. Jesus me dá um carro novo esse ano. Ou às vezes a pessoa está precisando de uma cura, está lá orando, Jesus, pega meu marido, Jesus. Não, brincadeira, irmão, isso não acontece não, no meio dos crentes não, Então, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus ele quer nos abençoar, mas Deus ele vai de encontro com a vontade dele, as nossas necessidades. Jesus ele olha para aquele homem, viu
que em primeiro plano aquele homem precisava de que os seus pecados fossem perdoados. E Jesus olha para ele e diz: filho, perdoados te são os seus pecados. Ninguém entendeu, mas para Deus operar milagre, meu irmão, ninguém precisa entender não, viu? Ninguém precisa aceitar. Meu Deus, eu não aceito isso. Não precisa aceitar. Quando é plano de Deus, meu irmão, é a vontade de Deus, é Deus quem manda, é Deus quem faz, é Deus que quer. E quando Deus decretar algo para a sua vida, alguém pode até dizer: eu não estou entendendo, mas é Deus que resolveu te abençoar, é Deus que vai te abençoar. Então, nesse estado, meus irmãos, nós vamos aprender algumas lições com esse homem aqui. Quais são as lições que nós podemos aprender com esse homem? Primeiro, você não está sozinho. Como assim, irmão Jonathan? Eu não estou sozinho. Diante das nossas dificuldades e dos nossos problemas, nós temos por costume de achar que nós somos os que mais sofremos, já viu? Nós deitamos na cama: tadinho de mim, coitado de mim, todo mundo se afastou, eu estou sozinho, ninguém me ajuda. Mas, meus irmãos, observe que esse homem, ele não estava sozinho. Naquela situação que ele estava, tinha alguém torcendo para ele. E nós precisamos aprender isso, que existem pessoas que querem ver o nosso sucesso. Existem pessoas, meus irmãos, que estão dispostos a nos ajudar. Nós que às vezes não conseguimos enxergar isso, mas aquele homem tinha pelo menos 4 que estavam dispostos a ajudar ele. Você também, meu irmão, tem pessoas dispostas a te ajudar, ainda que seja difícil. Lembra lá no Antigo Testamento, quando aquela mulher perdeu o marido e o seu filho mais velho também, ou seus filhos estavam sendo levados para pagar as dívidas? O que Jesus falou para ela? Vai, toma vaso emprestado, não pouco, toma bastante vaso emprestado, entra dentro do teu quarto, fecha a porta e começa a pegar o pouquinho que você tem em casa. A mulher disse que era o azeite, e Deus falou assim, o profeta falou assim: começa a deitar azeite dentro desses vasos e você verá um milagre. Mas é interessante, meus irmãos, que ela precisou ir pedir para os seus vizinhos os vasos. Sabe o que eu aprendo com isso? Que ela não estava sozinha, ela tinha vizinhos que estavam dispostos a ajudar ela. Às vezes, meus irmãos, nós não conseguimos enxergar, mas tem irmão que está disposto a nos ajudar. Ei, meu irmão, entenda isso espiritualmente dizendo. Tem pessoas que estão lutando conosco. É tão prazeroso no meio de tantas dificuldades da vida que nós estamos orando e dizendo: Deus, parece que eu estou sozinho. E de repente chega alguém junto de você e diz assim: meu irmão, fique firme porque eu estou orando por você. Que lindo isso, meus irmãos. É lindo quando nós achamos que nós estamos sozinhos e de repente nós olhamos e tem pessoas nos ajudando em oração. Faça isso, irmãos, ajude pessoas em oração, ajude a pessoa que está sofrendo. Às vezes nós olhamos, pastores, e tapamos os nossos olhos para não vermos a dificuldade dos outros, não sentimos as misérias, porque a palavra misericórdia que nós precisamos sentir é sentir a miséria de outra pessoa. Eu olho para a vida do diácono Gerson e vejo que ele está passando por dificuldade, e dentro do meu coração, automaticamente, brota um sentimento de miséria. Eu começo a sentir a mesma dor que o Gerson está sentindo. Ele está passando por dificuldade, meu Deus, ajuda o Senhor. Isso é misericórdia. Agora, muitas vezes, meus irmãos, nós torcemos, e é até feio dizer isso aqui, mas eu vou dizer. Nós às vezes torcemos para que alguém não tenha sucesso na vida. Quantas vezes nós olhamos, em vez de nós orar e falarmos: Deus, tenha misericórdia, nós oramos e dizendo: agora eu quero ver o que ele vai fazer da vida dele. Nós precisamos sentir a miséria um dos outros. Nós precisamos, meus irmãos, sentir que tem pessoas do nosso lado que precisam de ajuda. Assim como nós também em vários momentos precisamos de ajuda. Assim como esse homem estava sendo carregado por 4 rumo ao milagre. Quem sabe do seu lado não tem alguém que precisa de ajuda? Quem sabe do teu lado não tem alguém que neste dia orou dizendo: Deus, estou sem força, não vou mais na igreja, eu vou largar tudo, hoje é o último dia que eu vou lá, Jesus. E Jesus colocou essa pessoa do seu lado, para que você entenda que ela também precisa da sua ajuda. Comece a orar por ela, meu irmão. Comece a interceder a Deus por ela. Vamos deixar as picuinhas, vamos deixar as coisas de lado e vamos seguir rumo ao alvo que nos está sendo preparado, a glória celestial de Jesus.
Lá no céu não vai ter separação não, irmãos. Então nós vamos ter que andar em comunhão. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 30, que os gafanhotos, eles não têm rei, mas eles todos saem em bandos, e em bandos se reparte. Sabe o que é isso, meus irmãos? Fala da comunhão. Não precisa de um líder para dirigi-los, mas eles têm o poder da comunhão na vida deles. Tenha comunhão com seu irmão, tenha comunhão com ele, cante com ele aquele hino dizendo assim: quero cantar com você essa nossa canção, e enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dá glória a Deus. É claro que eu não canto tão bem como Samir, irmãos, né? Mas isso é uma verdade. Vamos unidos, meus irmãos, de mãos dadas, chegarmos até o céu, porque é lá, meus irmãos, o nosso lugar. Nós estamos aqui somente de passagem, tudo isso aqui vai acabar um dia, tudo isso aqui vai ficar, e a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus, esse sim, permanecerá para sempre. Escolha fazer a vontade de Deus. É importante que nós tenhamos amigos, meus irmãos. Não fique imaginando que você é autossuficiente demais, para que você não precisa de ajuda. Você um dia precisará da ajuda de alguém. Eu preciso da ajuda de alguém. Eu preciso de oração dos irmãos. Nós precisamos um dos outros. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que nós não estamos sozinhos. Viu? Segunda lição: durante nossa existência, precisaremos vencer obstáculos que nós só podemos vencer através da prática cristã. O que é a prática cristã? É oração, leitura da Bíblia, consagração, jejum, tudo isso daí é leitura, ou melhor, é prática cristã. Nós só venceremos alguns obstáculos através da prática cristã. Eu separei aqui alguns obstáculos que nós encontramos na vida desse homem. Por exemplo, tanto desse homem como na nossa vida. Tem aqui alguns obstáculos naturais. Observe que a Bíblia vai dizer que esse homem, ele estava paralítico. E eu acho muito interessante a tradução do Evangelho de Lucas, que Lucas ele vai colocar ele numa posição que não é a dele, porque Lucas vai dizer assim: olha, este homem, ele estava paralítico. Ele não era paralítico, ele estava paralítico. Lucas vai dizer isso aí. Então, é um obstáculo natural. E muitas vezes na nossa vida nós também vamos enfrentar obstáculos naturais. Lembra lá do povo de Israel, quando estava caminhando no Egito, no deserto? Qual foi o obstáculo que eles encontraram? O mar. O mar, que aos olhos de alguns poderia ser um obstáculo muito grande, mas Deus tinha um propósito com o povo dele. A Bíblia diz que de repente, de um vento sopra de lá para cá, lá do ocidente para o oriente, ou seja, de lá da frente vem soprando um vento e vem abrindo o mar. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que os obstáculos naturais Deus faz assim também. Você pensa que não vai conseguir, mas Deus já está te dando a vitória lá na frente. Nós temos o costume de olhar somente aqui, mas nós temos que aprender a olhar lá na frente, porque lá na frente Deus já está nos dando a vitória. Você acredita nisso, irmão? Ainda que alguém olhe e diz: irmão Jonathan, vai ser difícil lá na frente, mas Deus manda te dizer que lá na frente Deus já está preparando tudo, e quando você chegar lá, você vai ver que a vitória já vai estar ganha. Deus, meus irmãos, Ele prepara a nossa vitória. É tão interessante que a Bíblia nos ensina a descansar em Deus, como diz o diácono irmão Samir, que nós precisamos descansar em Deus. Por quê? Porque enquanto nós estamos descansando em Deus, meus irmãos, Deus está trabalhando lá na nossa casa, Deus está trabalhando na nossa família, Deus está trabalhando nos negócios, e nós não entendemos como, mas de repente nós chegamos nos lugares e vemos que somos mais do que vencedores. Eu me lembro que logo quando eu me casei, meus irmãos, nós passamos por algumas dificuldades. E foi tão complicado porque eu orava a Deus e dizia assim para Deus: meu Deus, eu não casei com a minha esposa para deixar ela passar necessidade, para deixar ela passar dificuldade. Aí, em vez dos negócios melhorar, os negócios pioravam. Eu fiquei desempregado e eu orava a Deus dizendo: Deus, o que eu vou fazer agora? Mas Deus estava preparando uma vitória lá na frente. Sabe o que eu aprendi, meus irmãos? Às vezes nós precisamos, como as irmãs cantaram, eu volto a dizer, nós precisamos descer daquilo que nós consideramos como a nossa zona de conforto para reconhecer a vontade de Deus. A minha esposa está ali e ela é testemunha do momento em que nós reconhecemos
qual era a vontade de Deus para a nossa vida, nós passamos a ser abençoados. Deus tinha falado que queria me tirar da cidade onde eu estava e me trazer para um lugar onde realmente precisavam de mim. E eu, sem entender isso, eu lutava com Deus com isso. E um dia minha esposa chega em casa, né, quando eu conseguia adquirir um serviço, ganhava R$550, pagava aluguel, água e luz. Minha esposa ganhando mais R$550. Nosso salário era de R$1.100, eu e ela. Nós pagávamos aluguel, água, luz, fazia compra. Né? Alguém pode olhar e dizer, é meio impossível, mas nós vivíamos assim. E um dia eu cheguei em casa e falei, ela chegou em casa, eu estava em casa, eu disse assim, ó, eu pedi as contas do meu serviço e eu vou embora. Ela olhou para mim e falou, hã? O que foi aí que eu não entendi? Eu falei, pedi as contas, estou indo embora. Só eu, meus irmãos, que vou entender o rosto dela quando se virou para mim. Falou, não, peraí, você está brincando. Eu falei, não, estou indo embora. Pedi as contas. O dono da casa que nós morávamos vendeu a casa, nós precisávamos de sair. Eu não tinha lugar para onde ir. Eu deixei minhas coisas tudo na casa da minha mãe. Falei para ela, estou indo embora para Maringá. Ela falou, mas e eu? Eu falei, se você quiser, você vem comigo. Ela falou assim, mas nós vamos para lá, não tem emprego, não tem nada. Eu falei assim, então você fique aqui que eu vou lá. Eu fico uma semana lá, depois eu te trago, depois eu te levo para lá. Eu fiquei aqui um mês. Todos os finais de semana ela vinha para cá. Depois de um mês, Deus nos abençoou. E Deus foi nos abençoando. Deus foi nos abençoando. Deus foi nos abençoando. E nós ficamos muito bem abençoados. Né? Por quê? Porque nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. Quando eu cheguei aqui na igreja, meus irmãos, eu me lembro que a minha esposa, a testemunha, disse que eu orava a Deus e dizendo assim, Deus, eu vou para a igreja, os irmãos lá, tudo bem vestido, né? Os obreiros tudo bem vestido. Eu tinha 2 ternos, meus irmãos, que se eu tentasse abotoar, o terno rasgava nas costas, né? A calça já estava bem para cima do sapato. Eu falei, meu Deus, eu preciso de um terno, Jesus. Eu não tenho condição de comprar um terno. Chegou um irmão, olhando de cima e embaixo, falou, irmão, tem um terno lá para você. Você quer? Eu falei, ô irmão, pode trazer. E o engraçado, meus irmãos, que o terno não precisou mexer nem na manga, né? A manga era do tamanho certinho, embaixo era do tamanho certinho, as calças eram do tamanho certinho. Parece que foi feito para mim aquele terno, meus irmãos. Eu disse, louvado seja o nome do Senhor. Eu disse, Senhor, o terno está bonito, mas o sapato está furado. Jesus, eu preciso de um sapato. Minha esposa é testemunha disso. Que nós orávamos e dizíamos essas coisas para Deus. Eu falava, Deus, eu preciso de um sapato. E um dia um irmão passando, eu falei, irmão, mas que sapato bonito, hein? Falei assim para ele, tá, passou, né? Não que eu estava pedindo, irmãos, viu? Não entenda isso não, eu só fiz um elogio ao sapato do irmão, né? Que de fato era bonito. E o irmão de noite, acabou o culto, o irmão me chamou, irmão, vem cá, ó, toma uma benção aqui para você. E na hora, não tinha acabado o culto ainda não, ele me entregou no meio do culto. E eu meio com vergonha, falei, meu Deus, no meio do culto, os irmãos vão olhar eu com esses negócios aqui, o que é isso aqui? Quando eu cheguei em casa, que eu abri, meus irmãos, os irmãos lembram, né? Um sapato que eu tinha. Irmãos, eu usei tanto sapato, que às vezes eu tento colocar o sapato de novo, mas nem dá, mas o sapato está pedindo arrego, irmãos. O sapato quase está se escondendo de mim, de tanto que eu usei o sapato. Era todo culto, terça, quinta, sábado, domingo, se fosse vigília, sexta-feira à noite, nós vinha de sapato. Né? Por quê? Porque nós fomos abençoados, meus irmãos. E eu louvei o nome do Senhor. Sabe o que eu aprendi com isso, meus irmãos? Que às vezes nós não entendemos a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita. É Deus, meus irmãos. Jeremias, ele disse assim, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Meus irmãos, é Deus quem sabe o que nós precisamos. Deus, ele vai de encontro com as nossas necessidades. É por isso que às vezes nós olhamos para o irmãozinho lá, meu Deus, mas o irmãozinho ganha salário mínimo, mas nós não entendemos como o irmãozinho está andando de carro novo. Sabe por quê, meus irmãos? É porque Deus está suprindo as necessidades dele. Deus está suprindo as necessidades dele. Deus quer suprir as suas necessidades, aquilo que você precisa, aquilo que você está orando, dizendo, Deus, eu preciso. Deus nessa noite vai te dar o que você precisa. Você acredita nisso, meu irmão? Aleluia. Deus, ele nos ajuda a vencer obstáculos naturais,
Mas Deus também nos ajuda a vencer obstáculos humanos, porque tem coisas que são impostas pelos homens, ou coisas que são impostas por nós mesmos. Observe, meus irmãos, que a multidão estava atrapalhando esse homem. E quantas vezes também nós temos que enfrentar uma multidão? São os Golias que se levantam contra a nossa vida. As muralhas de Jericó que se param em nossa frente. Mas sabe, meus irmãos, que se qualquer dificuldade se colocar em sua frente, maior é o que está com você, maior é o que está com você, maior é o que luta a sua luta. Você não está sozinho. Eu gosto muito de dizer isso, porque isso é uma verdade. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Deus está conosco. A Bíblia diz que Geazi temeu, porque ele olhou e viu carros e cavalos de Faraó, carros e cavalos do rei da Síria. E a Bíblia diz que de repente ele orou a Deus, e ele conseguiu contemplar o profeta orando, dizendo: Deus, abre os olhos desse menino. E quando ele olhou, ele viu que tinha carros e cavalos de fogo do Senhor para pelejar a favor do profeta e do menino. Meus irmãos, você não está sozinho, é Deus que peleja por você. Você não está aqui, meu irmão, por sua força própria, não. Você conseguiu chegar até aqui hoje porque Deus está te carregando nos braços, porque Deus está contigo. Deus te trouxe aqui para te dar mais um fôlego, para você caminhar mais um tempo, como aconteceu com Elias. Deus quer renovar as suas forças e dizer: meu filho, eu estou contigo por onde quer que você andares. Deus está contigo, meu irmão. Eu sei que não é de costume, mas vamos fazer novamente. Faz um carinho no seu irmão, na nuca assim, faz um carinho nele e diga: irmão, Deus está contigo. Faz, olha lá, ó. O Jaime ficou todo feliz agora, ó. Deus está contigo, irmão. Deus está contigo, minha irmã. Deus está contigo, você não está sozinho, não. Josafá, ele certa vez vai orar para o Senhor e vê que está tudo desabando em volta dele. E ele vai orar a Deus e diz: Deus, eu não tenho força alguma em mim, mas os meus olhos estão postos em Ti. Eu confio no Senhor, que essa luta vai cessar, que o Senhor vai nos abençoar e nós seremos vitoriosos. E a Bíblia diz que a consequência dessa confiança de Josafá foi que Deus disse para ele: Josafá, a partir de hoje você vai guardar todas as suas armas. Guarde todas as suas armas. Mas como que eu vou à guerra? Você só vai à guerra adorando. E a Bíblia diz que eles começaram a cantar. Eu não sei que hino eles cantavam, mas a Bíblia diz que enquanto eles cantavam, os exércitos inimigos que estavam vindo contra Josafá e Judá e Israel, a Bíblia diz que enquanto eles louvavam, os exércitos começaram a se autodestruir. Enquanto eles louvaram, Deus começou a colocar emboscada. Enquanto o povo lá fora estava guerreando, Josafá e o povo de Israel estava louvando o nome do Senhor. A sua luta você não vai vencer reclamando, você não vai vencer blasfemando, meu irmão. Você só vai vencer esta luta louvando o nome do Senhor, bendizendo o Senhor e dizendo: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia. Deus quer te fazer, mas irmão, eu sinto uma alegria no meu coração tão grande, porque enquanto eu estou falando aqui, meu irmão, eu estou sentindo que Deus está trabalhando na sua vida. Eu estou pregando aqui, estou sentindo que Deus está operando milagre. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os olhos. Você que está enfermo, você que está passando por dificuldade, receba de Deus nessa hora o seu milagre. Receba de Deus a providência, e você verá que coisas grandes o Senhor fez na sua vida. Tebre alabra subra alabra canto alai. Tebre a subra canto alabra. Dex sobra, rando ibria calanda, arabalaba subia. Deus está operando, meus irmãos. Deus está operando, aleluia. Existem também os obstáculos temporais. Observe que esse homem estava sendo impedido de chegar no milagre dele, porque havia de fato um telhado. E diferente do que alguns pensam, os telhados naquela época não era simplesmente palha, igual se prega por aí. Não, era só umas palhas jogadas lá em cima da casa. Aí tá bom. Tanto é, em verdade, essa daí é uma alegação tão falsa, que a Bíblia diz que as casas do povo de Israel geralmente era construída como se fossem 2 andares, como se nós tivéssemos o sobrado hoje. E para isso ela precisava ter um reforço. Agora eu fico imaginando, meus irmãos,
Eu fico imaginando o desafio desses homens, de carregar um paralítico, de subir até o telhado da sua casa, destelhar o telhado, fazer um buraco. A Bíblia diz que eles fizeram um buraco e desceram o paralítico até na presença de Jesus. Nós também teremos que enfrentar alguns obstáculos assim durante esse ano, que será difícil, mas saiba que quando você conseguir vencer, saiba que você estará diante de Jesus. Saiba que você só conseguirá vencer, e nós só conseguimos, é uma coisa que nós temos que entender também, que nós só conseguimos vencer alguns obstáculos se por trás desse obstáculo estiver Jesus. Se a finalidade de vencer esse obstáculo for para ver Jesus. Porque tem pessoas que às vezes lutam, mas não é para ver Jesus. É para ver tantas coisas, mas menos Jesus. Mas nessa noite Deus quer operar um milagre na sua vida. E ainda que esteja difícil, está um obstáculo tremendo, mas saiba que se esse obstáculo você vencer for para ver Jesus, saiba que você já recebeu a sua vitória. Às vezes nós olhamos, meus irmãos, e na própria história do povo de Israel, quando o povo de Israel precisou, ou melhor, fizeram amizades com os gibeonitas, por causa da astúcia que esses tiveram com o povo de Israel, eles ficaram com medo, porque o povo de Israel, onde passava, destruía cidades, né? E as pessoas temiam muito isso. E a Bíblia nos conta que os gibeonitas estavam ao lado de Israel, mas para não ser destruído, eles usaram de astúcia. Olha os pensamentos dele, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar panos velhos sobre nós, pegar vinhos rotos, né, vinhos estragados, pão embolorado, e vamos dizer para o povo de Israel que nós estamos vindo de muito longe para fazer amizade com eles, para fazer união com eles, para nos unir a eles. E a Bíblia diz que quando eles chegaram a Josué, Josué não pediu direção de Deus. Foi fazendo, né, irmão Gerson? Foi fazendo comunhão, trazendo eles para junto deles de qualquer jeito. Não pediram direção de Deus. Por causa disso, eles ficaram, eles tiveram que cuidar do povo de Gibeão. E a Bíblia diz que um dia o povo de Gibeão foi atacado. Israel foi atacado. E no meio da luta, Israel precisou de defender aquele povo. E na batalha pela sobrevivência, enquanto os homens estavam fugindo, Josué orou e Deus fez com que a lua ou o sol, e os teólogos não chegaram a uma decisão favorável a isso, né? Se foi o sol que parou, se foi a terra que parou de girar, se foi a lua que parou, o que aconteceu? Mas o importante, meus irmãos, é que Deus pelejou pelo seu povo e a vitória foi conquistada pelo seu povo. Você não entende, meus irmãos, mas se for preciso, Deus ele vai parar o sol. Deus vai mandar a tempestade parar. Se for preciso, Deus vai fazer o que for para você ser bem-aventurado, para você ser um vitorioso. Os discípulos estavam no barco e a tempestade estava forte. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, mas de repente Jesus se levanta, repreende a fúria do vento, repreende a fúria das ondas e diz para o povo: olha, vocês precisam crer um pouco mais. Mas Jesus operou um milagre. Jesus ele quer operar um milagre na sua vida nessa noite, meu irmão. Jesus quer fazer aquilo que aos olhos humanos é impossível. Ele não só quer, mas ele vai fazer, meus irmãos. Basta nós darmos lugar e permitir que Deus ele possa nos ajudar. E os obstáculos espirituais que aquele homem estava passando, que também eram os escribas daquela época lá, Jesus ele fez com que aquele homem fosse mais do que vencedor aí também, porque Jesus combateu os escribas e aquele homem recebeu de Deus a sua bênção. O que te impede? Você projetando, olhando para o seu ano que está surgindo aí, que está vindo aí, o ano de 2014. Alguns empresários estão temendo, porque nunca se viu tanto feriado como vai ter esse ano de 2014. Né? Copa do Mundo, eleições que está vindo aí, né? Os feriados que já existem, né? Daqui uns dias vão querer emendar de janeiro a dezembro férias para todo mundo. Já pensou, irmãos? Seria tão mal, né, irmãos? Não seria tão mal, né? Mas alguns estão temerosos com isso. Outros estão temendo uma grande crise imobiliária, né? Eu disse isso aqui da outra vez que eu estava pregando, e eu trabalho com prestação de serviço,
E a gente conversa com alguns donos de imóveis, e eles falam isso aí para a gente, pessoas que têm aí 10 casas, 15 casas construídas para vender e dizendo, meu Deus, até um disse esses dias, eu não sei o que eu vou fazer, porque as quedas estão caindo. Ontem eu conversando com o Wesley é um administrador, ele estava falando para mim ontem, Jonathan, o preço dos imóveis estão abaixando, alguma coisa está acontecendo. E as pessoas estão olhando para isso, estão projetando uma crise para isso daí. Né? Em todos os setores, meus irmãos, na indústria, em todos os setores é projetada uma crise. Mas, meus irmãos, como eu disse da outra vez, eu vou dizer hoje aqui, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Entenda, meu irmão, que você não está em crise, mas você está em Cristo. E se nós estamos em Cristo, meus irmãos, nós podemos esperar que grandes coisas o Senhor vai fazer por nós nesse ano. Se você for fiel a Deus, obedecer a Deus, você pode ter a certeza que você vai chegar no final do ano de pé, dizendo louvado seja o nome do Senhor. O povo aí fora pode ter perdido muitas coisas, mas nós estaremos dizendo, bendito é o Senhor que nos deu a vitória. Então, meus irmãos, entenda 3 regras para nós sermos vitoriosos esse ano. Não pare diante dos seus desafios, não pare, prossiga. Irmão Jonathan, mas a multidão é grande, vença a multidão, mas tem o telhado, faça um buraco no telhado, mas o importante é que o seu milagre chegue até você, não pare diante do primeiro desafio. Segundo, entenda que você vai precisar fazer escolhas, entenda isso, você vai precisar de fazer escolhas, e algumas escolhas suas, você vai carregá-la pelo resto da sua vida. A irmãzinha está orando, Jesus, eu quero um marido. Ou o irmão está orando, Jesus, eu quero uma Rebeca. Ô Senhor, abençoa, Jesus. Aí chega o pai ou a mãe, né? Porque pai e mãe, meus irmãos, têm sempre razão. Ainda que às vezes nós não aceitamos, não, minha mãe não sabe o que está falando, minha mãe está ficando velha, não pode dar mais ouvido que ela está falando, não. Mas mãe e pai sempre têm razão no que diz, irmãos. Tem pessoas que aprendem isso da maneira mais dolorida, né? Tem uns que ainda ouvem o conselho da mãe e do pai e ainda conseguem, né, se sair de uma fria, mas tem uns, meus irmãos, que diz, não, eu vou fazer isso porque quem manda em mim sou eu, né? Minha mãe só colocou eu no mundo, o resto agora é comigo, né? E a gente conversa com pessoas que às vezes, meus irmãos, casou-se. Eu não quero assustar quem não casou ainda não, viu? Não quero assustar ninguém, viu? Casar é bom, né? Pergunta para os irmãos que estão casados aí. Casar é bom, irmãos. Mas cuidado. Cuidado para que a sua bênção não te deixe frustrado também, né? Graças a Deus, Deus me deu um casamento abençoado. Mas eu soube esperar em Deus. Me lembro que um dia nós estávamos na igreja, com 7 meses de namoro, eu falei, meu Deus, eu tenho que casar, Jesus. O que é isso? Sou obreiro? Sou obreiro, o que é isso? Vou casar. E fui casar pela fé, ganhando R$500, mano. Eu vou casar, Jesus. Eu vou ter que mexer com esse negócio aí, hein? E eu tentei ir atrás do negócio do casamento. E um dia nós estávamos no culto, Deus levantou um irmão, o irmão chegou diante de mim, colocou o dedo na minha cara e disse assim, olha, quem manda na sua vida sou eu, você vai casar quando eu disser que é a hora de casar. Meu Deus, mas quem falou isso para o irmão? Será que a minha esposa, será que a Jéssica saiu falando isso aí para alguém, que nós ia casar? Nem a mãe dela sabia. Nós esperamos em Deus, nós resolvemos deixar aquilo lá meio quieto, nós oramos a Deus, buscamos em Deus, e Deus tinha falado para nós que no dia do nosso casamento, Deus ia preparar tudo. E eu me lembro que o dia que eu casei, eu já contei isso aqui, irmãos, mas é uma verdade. O dia que eu casei tinha até segurança no meu casamento. Eu fui chegando, quando eu entrei no salão, eu vi 2 rapazes lá na porta, eu falei, não, eu acho que não é aqui não, hein? O que aqueles homens estão fazendo lá? Aí o rapaz estava dirigindo o carro, falou, segurança. Eu falei, não é aqui não. Segurança, quem vai pagar esses homens aí? Eu ganhei tudo, irmãos, ganhei os móveis, ganhei a festa, né? Os guaraná, a única coisa que eu precisei pagar foi R$300 de alimento, irmãos. Tinha até garçom no meu casamento, coisa mais linda.
Os homens servindo lá, né? Falaram, mas quem que vai pagar esses homens aí? Né? Os garçons foi pago tudo com o dinheiro que ganhou na gravata. E nós fomos bem-aventurados, por quê? Porque nós esperamos o tempo de Deus, viu? Não se preocupa não, jovem, chega. A não ser, né, diz que toda panela tem a sua tampa, a não ser se for frigideira, né? Mas toda panela tem a sua tampa, então espere, que a sua tampa vai chegar aí. Mas não se apresse, entenda que as suas atitudes você carregará consigo. E quando as mães diziam, eu disse isso hoje para os jovens também, que algum tempo atrás eu conversei com uma pessoa e as pessoas diziam assim, meu casamento é um fracasso, eu vou abandonar o barco, vou jogar tudo para cima, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa agora? O que eu vou falar? Falar para ela largar? Aí o que ela vai achar? Irmão, você em vez de me dar conselho, está mandando eu largar? Né? Vou falar para continuar, ela vai falar o quê? Você não é você que está passando isso lá dentro de casa? Falei, Jesus, o que eu falo agora, Jesus? E ela falando, difícil, hein? Difícil. Tem alguns que têm uma escapatória, dizem assim, oremos. Mas tem pessoas que às vezes precisam de uma resposta, precisa de uma palavra. E eu esperei um pouquinho, ela continuou. Eu falei assim, mas você já conversou com a sua mãe? Não, mas minha mãe nem queria que eu casasse. Agora eu entrei aí. Como é que é? Minha mãe nem queria que eu casasse. Eu falei, opa, então foi uma atitude sua, uma escolha sua. Não, a minha mãe falou que não ia dar certo, não sei o quê. Irmãos, nós precisamos parar para ouvir um pouquinho também. As nossas atitudes, meus irmãos, nós carregaremos algumas pelo resto da vida. Tem pessoas que estão aposentadas e dizendo, meu Deus, se eu tivesse feito uma faculdade melhor, eu estaria numa situação melhor. Mas porque no momento de escolha, não teve a oportunidade, eu não soube esperar em Deus. Então, primeiro, você não deve parar diante do primeiro desafio. Segundo, você precisa fazer escolha, e algumas escolhas você carregará pelo resto da sua vida. Mas sabe o que é o mais interessante de tudo isso, meus irmãos? Para nós encerrarmos aqui, o interessante de tudo isso, meus irmãos, é que o Senhor está sempre a nos ajudar como uma válvula de escape. O Senhor está tão perto de nós, que eu costumo dizer, que a única distância que distancia eu e você de Deus é uma oração. A única coisa que distancia eu e você de Deus é uma lágrima. Mas quando nós oramos, e às vezes com choro, meus irmãos, Deus ele se levanta do céu. Salmo 113. Quem é como o nosso Senhor, que habita nas alturas, que se curva para ver o que há no céu e o que há na terra? Meu Deus, meus irmãos, você não vê Deus se prostrando em nenhuma ocasião na Bíblia, mas a Bíblia nos diz que quando nós oramos, Deus ele se prostra no céu para ver o que há na terra, para ver o que há no céu. Então aprenda, meus irmãos, que o segredo da sua vitória é a oração. Nada pode detê-lo de orar, ainda que amarrem as suas mãos, amarrem os seus pés, cortem a sua língua, mas se você puder gemer pelo menos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ainda que você não tenha força, mas começa a gemer pelo menos diante de Deus. Nós tínhamos um pastor, meus irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, que ele nos ensinou que todo culto nós tínhamos que fazer 1 hora de oração antes do culto. Como era difícil, ele falava, então vocês podem fazer meia hora. E eu me lembro que às vezes eu ia orar com ele, e ele falava assim, quando faltar a palavra apenas geme, já está bom demais, só não fique calado, mas faça alguma coisa para chamar a atenção de Deus. E às vezes a gente chegava na igreja, ele estava assim na igreja, mas era um homem vitorioso, meus irmãos. Às vezes demônios se levantavam na igreja e ele expulsava apenas, tirando o paletó e jogando em cima do endemoniado. O endemoniado era liberto. Por quê? Porque era um homem de oração. Está difícil, meu irmão? Dobre o seu joelho e começa a orar a Deus nessa noite. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pés nessa hora. Eu quero orar por você, meu irmão. Quem sabe essa semana será uma semana de decisões na sua vida.
Quem sabe você está esperando que algo possa acontecer durante essa semana. Quem sabe você veio aqui, mas você está tão preocupado que você não conseguiu nem prestar atenção no culto, de tão preocupado que você está. Mas uma palavra eu tenho de Deus para você nessa noite. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Jesus, ele nos ensina que mesmo com todas as nossas preocupações, nós não conseguimos aumentar um côvado na nossa estatura. Com todas as nossas preocupações, né, nós não conseguimos aumentar em nada, irmãos, a nossa vida. Descanse em Deus nessa noite. Descansa o teu coração. Quantas pessoas têm morrido por causa da doença do século, que é a ansiedade? Quantas pessoas têm tirado a sua vida porque estão tão ansiosos e a sua ansiedade o leva a um sentimento e ele é jogado à depressão? Quantas pessoas estão perdendo a sua vida com isso? Acalma o teu coração, irmão. Eu quero pedir que você abrace a pessoa que está do seu lado nessa noite. Diga para ele assim: irmão, eu quero orar com você nessa noite. Abrace, irmãos, abrace a pessoa que está do seu lado. Se você não quiser abraçar, pelo menos pegue na mão dela. Diga para ela assim: irmão, ore comigo nessa noite, ore por mim, eu preciso da sua oração nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Feche os teus olhos em nome de Jesus e nós vamos orar. Eu quero orar, mas eu só vou orar depois que eu ouvir que a igreja está orando. Então ore, irmãos, abra sua boca e ore. Ore, irmãos, eu quero ouvir você orando. Ore, peça para Deus, diga para Deus o que está acontecendo com a sua vida. Ore, meus irmãos, coloque as suas preocupações agora. Esqueça do que está acontecendo ao seu redor. Esqueça do fantástico. Esqueça de tudo, meus irmãos. E comece a orar nessa hora. Ore, meu irmão. Enquanto você está orando, Deus está visitando a sua casa. Ore. Enquanto você está orando, Deus está resolvendo os seus negócios. Ore, meu irmão. Ore, diga a Deus: eu não tenho mais força. Debre a súbia labracantoroblalai. Ore, meu irmão, ore. Enquanto você está orando, o Espírito Santo vai te visitar nessa noite e colocar a paz de Deus no teu coração. Ore. Debre a súbia cantorobralai. Ore. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Quantas incertezas, Senhor. Quantas impossibilidades, Senhor. Quantas frustrações. Meu Deus, e nós estamos projetando no nosso ano de 2014 um ano de vitória, Senhor. Tabalabra, sura, bacanta, nós cremos, Senhor, que neste ano será um ano de vitória para as nossas vidas. Ainda que nós passaremos por dificuldades, Senhor. Mas nós estamos colocando todas as coisas diante do teu altar nessa noite. Nós estamos colocando todas as coisas diante do Senhor, que pode resolver, que pode fazer existir as coisas do nada. Deus, traz a calma, Senhor, ao coração do irmão. Derrama da sua paz, ó Deus, no coração do irmão. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Senhor, nesta noite entender quais são os desejos e a vontade do Senhor para as nossas vidas nesse ano. Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, a casa do irmão, visita a despensa da irmã, visita a família, Senhor, aquele ente querido que quem sabe está no hospital, quem sabe, Senhor, uma notícia triste está esperando, Senhor. Mas, Senhor, nessa noite, Senhor, que nós venhamos a entender que a vontade do Senhor é que prevalece, que a vontade do Senhor, ó Pai, é que permanece, que a vontade do Senhor é que nos faz vitoriosos, Senhor. E que nós possamos chegar no final do ano dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós. Quando tudo perante o Senhor estiver,
e todo o teu ser Ele. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Meus irmãos, ainda que nós percamos tudo nesse ano, não perderemos a fé em Deus, porque sabemos que se nós estamos com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Amém, meus irmãos? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Nós estamos chegando em mais um final de um culto. Nós gostaríamos de agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, pelos obreiros, por todos nós que estamos aqui. Gostaria de convidar aqui o diácono Samir, que estará fazendo os avisos nessa noite, e logo depois o pastor Pedro Franquete estará orando e nos despedindo. Deus abençoe os irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus por esta palavra, que ela possa encontrar guarida em nossos corações, e como o salmista disse, né, guardá-la para não pecar contra Deus. Amém, irmãos? Nós, como é de costume, irmãos, nós sabemos que os cultos no decorrer das semanas continuam normalmente. A terça-feira, o culto de ensino da palavra do Senhor. Na quarta-feira, culto com as irmãs na manhã, né? Está aqui na retaguarda. Culto feminino às 8 horas na quarta-feira. Na quinta-feira, grandioso culto da vitória, né? Você que quer uma bênção da parte de Deus, venha. Deus tem feito grandes coisas, nós temos visto, contemplado a presença de Deus nas quinta-feiras. Na sexta-feira, ensaio do Grupo Louvor pela Fé e o ensaio também do Grupo Louvor Ministério Restaurar, ambos às 20 horas, porém, os lugares separados. Então, venha você, componente, para louvar ao Senhor. A sexta-feira, campanha de oração de todos os jovens, como é de costume, antes do culto do jovem, um dia antes, os jovens se reúnem para orar. Não só jovens, tá, irmão? Irmãos, obreiros, irmãs, todos são convidados para orar na presença do Senhor. E sábado, às 17 horas, ensaio dos jovens, né? E logo à noite, às 19h30, um grandioso culto na liderança dos jovens. Você é o nosso convidado, creia que Deus tem uma palavra para você. Domingo, às 9 horas da manhã, 8h30, já se inicia a escola bíblica dominical, às 9 horas, em oração, às 9 a escola bíblica, às 17 horas, ensaio da orquestra, às 11 da manhã, os adolescentes, e às 19 horas de domingo, o grande culto evangelístico na presença do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Pastor Pedro Franquete estará orando, despedindo o povo de Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Quem perdeu? Quem não veio. Felizes os que vieram, não é? Vamos orar por aqueles que não vieram, para que criem ânimo e venha. Sempre perde mesmo quem não vem. Quem não veio à escola dominical hoje, perdeu. Mas ainda você veio à noite e recuperou um pouco. Mas venha sempre. Vamos orar. Deus querido e amado, em nome de teu Filho Jesus, nos reuniste aqui nesta noite. Pudemos, ó Deus, louvar o teu nome, te adorar, Senhor, te bendizer. Ouvimos a tua santa palavra, Senhor, que como bálsamo para nossa alma, nós temos sentido o efeito. E agora, Senhor, nós vamos para nossos lares. Temos uma semana à frente. Não sabemos, ó Deus, o que nos espera. Mas uma coisa sabemos, que o nosso Deus é poderoso para nos livrar, para nos dar vitória. Ainda que seja na luta, mas o Senhor vai nos dar vitória. E abençoa, Deus querido, aqueles irmãos que estão viajando, pastor Lazinho, irmão Antônio e tantos outros, Senhor. Guarda-os do mal, traga-os em paz, Senhor querido, para o nosso meio. Despede-nos agora na tua santa e bendita paz. Dá, Senhor, uma noite de sono abençoado por ti. Aquele irmão, Senhor querido, que não está dormindo bem, aquela irmã, dá-lhe nesta noite uma noite abençoada, Senhor.
Oh, Pai querido, em nome de teu Filho Jesus, nós oramos e por tudo nós te agradecemos. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre. Digamos juntos, amém. Deus vos abençoe. Venha sempre.